As Três Idades da Vida Interior. Tomo 1, primeira parte. Páginas 201 a 206. Purificação ativa da imaginação e da memória. Lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Contempla as coisas não apenas através da linha horizontal do tempo, mas também pela linha vertical que as une à eternidade. O que acabamos de dizer sobre a purificação ativa dos sentidos e da sensibilidade nos demonstra que a mortificação exterior não é a principal, mas que quem a negligenciar acabará negligenciando também toda a mortificação interior e, por fim, perderá completamente o espírito de abnegação. Isso ocorreria, sobretudo, se deliberadamente se deixasse de lado a preocupação com a mortificação. Logo, essa pessoa cairia, como frequentemente acontece, no naturalismo prático, que substitui o espírito de fé. E, por fim, mal cumpriria o preceito do Senhor. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Se, por exemplo, uma pessoa come tudo o que lhe agrada e até se sentir satisfeita, esquecendo-se totalmente do espírito de temperança cristã, tal pessoa deixa de buscar a perfeição e se esquece da elevação do supremo preceito da lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito. E se tal pessoa for religiosa, significa que perdeu de vista as obrigações especiais da vida religiosa. No entanto, a mortificação exterior pouco conseguiria se não fosse acompanhada da mortificação interna da imaginação e da memória, das quais queremos tratar agora, assim como da purificação ativa da inteligência e da vontade, que abordaremos mais adiante. Notas explicativas. Mortificação refere-se à prática de autodisciplina e renúncia, frequentemente relacionada ao controle dos desejos e prazeres, como forma de crescimento espiritual. A abnegação é o ato de negar a si mesmo ou renunciar a interesses pessoais em favor de algo maior, nesse caso, o compromisso espiritual. A purificação ativa da imaginação. A imaginação é, sem dúvida, uma faculdade extremamente útil, pois a alma, estando unida ao corpo, não pode pensar sem imagens. A cada ideia sempre acompanha uma imagem. Por essa razão, Nosso Senhor sempre falou às multidões por meio de parábolas, para elevá-las gradualmente da imagem sensível à ideia espiritual do reino de Deus. De forma semelhante, para explicar à samaritana o valor da graça divina, ele não usou termos abstratos, mas a imagem da água viva que flui até a vida eterna, João 4,14. No entanto, para que a imaginação seja proveitosa e útil, ela deve ser guiada pela razão correta, iluminada pela fé. Caso contrário, ela pode se tornar, como foi chamada, a louca da casa. Ela nos afasta da contemplação das coisas divinas e nos arrasta para as coisas vãs, insubstanciais, fantasiosas e até proibidas. Na melhor das hipóteses, ela nos leva ao devaneio, de onde surge o sentimentalismo, tão contrário à verdadeira piedade. Nem sempre está ao nosso alcance, especialmente em momentos de fadiga, afastar imediatamente as imagens vãs ou perigosas. Porém, sempre podemos, com a ajuda da graça, evitar dar atenção voluntária a elas e assim gradualmente reduzir seu número e seu atrativo. Mesmo as almas perfeitas são acometidas por certas divagações involuntárias da imaginação que o inimigo suscita, como Santa Teresa observa na Quinta Morada, capítulo Porf, e na Sexta Morada, capítulo 1. Mas, à medida que a alma interior avança, ela se liberta passo a passo dessas divagações da fantasia e, por fim, consegue contemplar a Deus e sua infinita bondade, sem prestar quase nenhuma atenção às imagens que acompanham esse ato vivo e saboroso de fé. É algo semelhante ao que ocorre quando escrevemos, em que não nos concentramos na forma da caneta, ou quando conversamos com alguém sem nos preocupar com a cor de sua roupa. Por esse caminho, a imaginação deixa de impedir o exercício da inteligência e, ao fim, passa a servir a ela, expressando às vezes em belas imagens as realidades da vida interior. Isso ocorre como fazia Nosso Senhor ao ensinar por meio de parábolas ou em suas conversas com Nicodemos e a samaritana. Nesse caso, essas imagens devem ser sóbrias e discretas, para não prender a atenção em si mesmas, mas na ideia superior que pretendem revelar. Assim como uma pessoa de bom gosto veste uma roupa simples, porém elegante, sem se deter demais nela, assim o pensamento utiliza a imagem, sem se fixar excessivamente nela. Dessa forma, a imagem serve à ideia, e a ideia à expressão da verdade.
Contudo, essa harmonia entre nossas faculdades só é alcançada por meio de uma severa disciplina da imaginação, fazendo com que ela deixe de ser a louca da casa e se concentre em seu propósito verdadeiro, servir a inteligência iluminada pela fé. Somente assim se restaura a ordem que reinava no estado de justiça original, no qual, como a alma obedecia a Deus, contemplando-o e amando-o sobre todas as coisas, também governava a direção da imaginação e das emoções sensíveis. Devemos concluir, a partir desses princípios, que é necessário rejeitar imediatamente as imagens e memórias perigosas, bem como leituras inúteis e divagações vãs que nos fariam perder tempo precioso e nos exporiam a todo tipo de ilusões, com as quais o inimigo zombaria de nós para nos levar à perdição. Para alcançar esse estado, devemos nos dedicar com toda seriedade ao dever de cada momento. Age quod agis, faça o que você faz com um profundo senso de realidade, direcionando a Deus o cumprimento de nossas obrigações. Assim, gradualmente, a inteligência e a vontade dominarão a imaginação e a sensibilidade. E, subjugada dessa forma, a imaginação encontrará nas belezas da liturgia o alimento para a vida interior. São João da Cruz observa que a verdadeira devoção tem por objeto algo invisível, representado por imagens sensíveis, nas quais a alma não se detém. Quanto mais a alma se aproxima de Deus, menos depende das imagens. Convém agora falar com mais detalhe da mortificação da memória, que nos coloca em risco de viver no terreno do irreal e que, com demasiada frequência, nos lembra o que deveríamos esquecer. Notas explicativas. 1. A louca da casa. Expressão tradicional para descrever a imaginação quando não está sob controle, indicando seu potencial para desviar a mente das realidades espirituais. 2. Santa Teresa de Ávila. Referência às suas obras místicas, como o Castelo Interior ou As Moradas, que descrevem as etapas da vida espiritual. 3. Nicodemos e a Samaritana. Personagens bíblicos que tiveram diálogos com Jesus. Nicodemos era um fariseu que buscou Jesus em segredo, João 3, 1-21, e a Samaritana foi quem encontrou Jesus junto ao poço de Jacó, João 4, 1-42. Purificação ativa da memória. São João da Cruz trata muito detalhadamente deste assunto. Referimos-nos aqui à memória sensitiva, que já existe nos animais, e à memória intelectual, comum ao ser humano e aos anjos. A memória intelectual não é uma faculdade realmente distinta da inteligência. Ela é a própria inteligência na medida em que conserva as ideias. Agora, por que nossa memória precisa ser purificada? Porque, desde o pecado original e como consequência dos nossos múltiplos pecados pessoais, ela está cheia de lembranças inúteis e muitas vezes perigosas. Particularmente, frequentemente lembramos dos agravos que os outros nos fizeram e das palavras injuriosas que ainda não conseguimos perdoar, mesmo que a pessoa já tenha se arrependido. Lembramo-nos menos dos favores que devemos aos outros do que nos causou sofrimento. E, às vezes, uma palavra desagradável nos faz esquecer o bem que alguém nos fez durante muitos anos. Contudo, o principal defeito de nossa memória é o que a Sagrada Escritura chama de esquecimento de Deus. Essa faculdade que nos foi dada para lembrar aquilo que é mais importante do que qualquer outra coisa, frequentemente se esquece da única coisa necessária, que está acima de todo o tempo e nunca passa. O que São João da Cruz diz nesse sentido sobre a necessidade da purificação da memória pode, à primeira vista, parecer exagerado, mas compreenderemos que não é assim se lermos o que a Sagrada Escritura nos diz a respeito desse assunto. Notas explicativas. São João da Cruz, um importante místico e teólogo espanhol do século XVI, conhecido por suas obras sobre a vida espiritual e a busca pela união com Deus. 2. Memória sensitiva e intelectual. A memória sensitiva refere-se à capacidade de lembrar de experiências e sensações, enquanto a memória intelectual é a capacidade de reter e recordar conceitos e ideias. 3. Pecado original. A doutrina cristã que se refere ao estado de pecado herdado por todos os seres humanos, resultado da desobediência de Adão e Eva no Éden. 4. Sagrada Escritura. Referência à Bíblia, que é considerada a palavra de Deus por cristãos. Trata frequentemente do esquecimento de Deus. Isaías 59:15 escreve: "E a verdade foi posta em esquecimento, e aquele que se afastou do mal ficou preso nas garras dos ímpios. O Senhor viu isso e feriu em seus olhos o fato de já não haver justiça." Jeremias 2,
32. Diz também em nome do Senhor: uma donzela poderá esquecer-se de seus adornos, pois o meu povo se esqueceu de mim por muitos dias. O salmista, ao recordar as misericórdias de Deus para com o povo de Israel, que foi salvo por ele na travessia do Mar Vermelho, diz: mas logo esqueceram suas obras a favor deles. Esqueceram-se de Deus que os havia salvado, que havia realizado tão grandes coisas no Egito. Salmos CVs e 21. A Escritura acrescenta que, especialmente na tribulação, devemos nos lembrar das misericórdias de Deus e implorar por sua proteção. Esquecê-lo e não saber apreciar seus imensos benefícios, a encarnação redentora, a instituição da Eucaristia, a missa diária, seria uma grande ingratidão e perderíamos o tempo nesta vida que deve ser orientado para a eternidade. O esquecimento de Deus faz com que nossa memória pareça estar submersa no tempo, do qual não percebe a relação que tem com a eternidade, com os benefícios e as promessas de Deus. Essa falta inclina nossa memória a contemplar as coisas horizontalmente, ao longo da linha do tempo que passa, da qual só o momento presente é real, entre o passado que já desapareceu e o futuro que ainda não chegou. O esquecimento de Deus nos impede de ver que até mesmo o momento presente se encontra na linha vertical que o une ao único instante da imutável eternidade, e que existe uma maneira divina de viver esse momento presente, para que, pelos méritos, ele pertença à eternidade. Enquanto o esquecimento de Deus nos mantém mergulhados na visão trivial e superficial das coisas ao longo do tempo que passa, a contemplação de Deus é como a visão vertical das coisas que não duram, e do vínculo que as une a Deus, que não passa jamais. Viver como se estivéssemos submersos no tempo é esquecer seu valor, ou seja, sua relação com a eternidade. Notas explicativas: Isaías e Jeremias, profetas do Antigo Testamento, cujas obras estão repletas de advertências sobre a importância de se lembrar de Deus e de seus ensinamentos. 2. Salmista, o autor dos Salmos, que é uma coleção de poemas e hinos que expressam louvor, arrependimento e pedidos de ajuda a Deus. Eucaristia, sacramento que representa a última ceia de Jesus com seus apóstolos, em que se crê que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Missa, cerimônia litúrgica central na prática católica, onde ocorre a Eucaristia. Qual será a virtude capaz de curar este grave defeito do esquecimento de Deus? São João da Cruz responde: a memória que esquece Deus deve ser curada pela esperança da bem-aventurança eterna, assim como a inteligência deve ser curada pelo progresso na fé e a vontade pelo crescimento da caridade. Essa doutrina se fundamenta em diversos trechos da Escritura que mencionam a lembrança dos benefícios e promessas de Deus. O salmista repete insistentemente: no dia da minha aflição busquei o Senhor. Lembrarei das maravilhas que realizaste desde o princípio. Salmo 76. Só a tua justiça, ó Senhor, recordarei. Salmo 70:16. Os soberbos zombaram de mim terrivelmente, mas lembrei-me de teus eternos juízos, ó Senhor, e fui consolado. Salmo 118, 52. O Eclesiástico também diz: em todas as tuas ações, lembra-te dos teus últimos dias e nunca pecarás. Eclesiástico 7:40. A Escritura nos exorta frequentemente a recordar constantemente as promessas divinas, que são o fundamento da nossa esperança. Os patriarcas e profetas do Antigo Testamento viviam na expectativa da promessa da vinda do Messias, e nós devemos viver, cada dia mais intensamente, na esperança da promessa da bem-aventurança eterna. Esse é um dos principais temas das Sagradas Escrituras. Somos viajantes, mas esquecemos que estamos em jornada. Quando viajamos de trem e vemos alguns passageiros descerem numa estação, isso nos lembra que em breve também teremos que descer. Da mesma forma, em nossa viagem rumo à eternidade, quando alguém desce, isto é, quando alguém morre, isso nos recorda que também nós devemos morrer e que estamos a caminho da eternidade. Notas explicativas: São João da Cruz, místico espanhol do século XVI, grande teólogo da vida espiritual e autor de importantes obras sobre o progresso da alma rumo à união com Deus. 2. Salmos, livro da Bíblia composto de hinos e orações poéticas que expressam louvor, súplica e reflexão sobre Deus e sua ação na vida humana. 3. Eclesiástico, também chamado de Sirácida, livro do Antigo Testamento, que contém ensinamentos morais e religiosos em forma de conselhos e reflexões.
A imitação de Cristo nos transmite de maneira admirável, neste ponto, como em tantos outros, o espírito de Santo Agostinho e muitas vezes em seus próprios termos. Isso nos ajudará a compreender melhor o que mais tarde escreveu São João da Cruz. Em muitos trechos, trata da purificação da memória sempre que fala do esquecimento das criaturas para encontrar o Criador, da meditação sobre a morte, da agitação nos negócios do mundo, da futilidade do saber mundano, da lembrança dos benefícios de Deus, da liberdade do coração, que se alcança pela oração e pela leitura espiritual. Vamos recordar os trechos mais característicos que nos ensinam como a purificação da memória nos dispõe à contemplação e à união com Deus. Sobre o desprezo de todas as criaturas para que se possa encontrar o Criador. Enquanto algo me prende, não posso voar livremente para ti, Senhor. O que há de mais livre no mundo do que aquele que nada deseja na terra? Por isso, é necessário elevar-se acima de tudo que foi criado, esquecer-se totalmente de si mesmo, estar no ápice da compreensão e contemplar-te, Criador de tudo, que não tem semelhança alguma com as criaturas. E quem não se desprende das coisas criadas não pode atender livremente às coisas divinas. E é por isso que há tão poucos contemplativos, pois raros são os que sabem desapegar-se completamente das criaturas e de tudo o que é perecível. Sobre a meditação da morte. Oh, quanta insensatez e dureza no coração humano, que só se ocupa com o presente, sem cuidar do que está por vir. Deverias conduzir-te em todos os pensamentos e ações como se fosses morrer hoje. O tempo é agora extremamente precioso. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. A vida dos homens passa como uma sombra. Enquanto tens tempo, acumula riquezas imortais. Pensa somente na tua salvação e ocupa-te unicamente com as coisas de Deus. Busca agora amigos, venerando os santos de Deus e imitando suas obras, para que, quando partires, eles te recebam nas moradas eternas. Vive na terra como um peregrino e estrangeiro que não se preocupa com os negócios do mundo. Conserva teu coração livre e elevado a Deus, pois aqui não tens morada permanente. Notas explicativas. Imitação de Cristo é um livro cristão de espiritualidade medieval, escrito provavelmente por Tomás de Kempis, que ensina a seguir o exemplo de Jesus Cristo. 2. Santo Agostinho e São João da Cruz, dois dos maiores pensadores e místicos da tradição cristã. Santo Agostinho foi um teólogo do século IV que influenciou profundamente a teologia ocidental. São João da Cruz, no século XVI, foi um místico espanhol que escreveu sobre a jornada espiritual de purificação e união com Deus. 3. Purificação da memória. Refere-se à prática espiritual de esquecer as preocupações e desejos mundanos para focar plenamente em Deus, o Criador, promovendo a contemplação e a união espiritual com Ele. Que o homem não seja inquieto nos negócios. Filho meu, diz o Senhor, confia-me sempre os teus negócios, e eu os resolverei no tempo certo. Espera minha orientação e sentirás grande benefício. Contra o saber vão do mundo. Filho, que as palavras engenhosas e elaboradas dos homens não te perturbem, pois o reino de Deus não está nas palavras, mas no poder. Observa as minhas palavras, que inflamam os corações e iluminam as almas, que movem ao arrependimento e trazem muitas consolações. Quando tiveres lido e aprendido muitas coisas, ainda assim precisarás retornar ao início. Eu sou quem ensina ao homem a verdadeira sabedoria, e dou compreensão mais clara aos pequenos do que qualquer homem pode ensinar. Ai daqueles que buscam aprender curiosidades dos homens e pouco se importam com o caminho de me servir. Chegará o tempo em que aparecerá o Mestre dos Mestres, Cristo, Senhor dos Anjos, para ouvir as lições de todos, e será o momento de examinar as consciências de cada um. Então ele sondará Jerusalém com luzes, e os segredos das trevas serão revelados, e os argumentos das línguas se calarão. Eu sou aquele que num instante eleva a mente humilde, para que compreenda mais verdades do que se tivesse estudado por 10 anos. Eu ensino sem o barulho das palavras, sem a confusão das opiniões, sem a ostentação da honra, sem o combate dos argumentos. Eu sou aquele que ensina a desprezar o terreno e a rejeitar o que é presente, a buscar e conhecer o eterno, a fugir das honras, a suportar as dificuldades, a colocar a esperança em mim, a não desejar nada fora de mim e a me amar ardentemente sobre todas as coisas. Eu sou o mestre interior da verdade, aquele que sonda o coração, conhece seus pensamentos, move as ações e dá a cada um conforme julgo ser digno. Notas explicativas.
Negócios. Refere-se não apenas às atividades comerciais ou profissionais, mas a qualquer preocupação ou empreendimento humano. 2. Reino de Deus não está nas palavras, mas no poder. Este é um princípio importante, sugerindo que o reino de Deus se manifesta na ação e no comportamento virtuoso, e não apenas na eloquência ou discurso. 3. Sondará Jerusalém com luzes. Uma imagem bíblica que se refere ao juízo final, quando tudo será revelado e os segredos escondidos nas trevas serão expostos. Ai daqueles que querem aprender de homens curiosidades. Aqui, o texto critica o conhecimento fútil ou superficial que afasta a alma da verdadeira sabedoria espiritual, da memória dos incontáveis benefícios de Deus. Concede-me, Senhor, que eu conheça a tua vontade e com grande reverência e plena consideração mantenha na memória os teus benefícios, tanto gerais quanto especiais, para que daqui em diante eu possa te oferecer dignamente os devidos agradecimentos. Tudo que possuímos, seja natural ou sobrenatural, são dons teus. Aquele que mais recebe não pode se gloriar de seu mérito, nem desprezar o menor. Porque tu, ó Senhor, escolheste como teus íntimos e familiares os pobres, humildes e desprezados deste mundo. Da liberdade do coração. Senhor, é obra de um homem perfeito nunca afrouxar o desejo pelas coisas celestiais, e entre muitos cuidados passar quase sem preocupação, não por negligência ou indolência, mas pela excelência de uma vontade livre, que não tem afeto desordenado por nenhuma criatura. Nisso consiste a purificação da memória, que prepara para a contemplação infusa dos grandes mistérios da fé. Sobre essa contemplação da alma purificada e livre, a imitação de Cristo, livro 3, capítulo 22, nos diz: para isso é necessária a grande graça que eleve a alma e a faça transcender a si mesma. Mas se o homem não for elevado em espírito e livre de tudo o que é criado e todo unido a Deus, pouco é o que ele sabe e de pouco valor é o que ele possui. Não seria isso afirmar que a contemplação infusa dos mistérios da fé e a união com Deus que dela decorre pertencem ao caminho normal da santidade? A imitação continua. O que Deus não é, nada é, e por nada deve ser considerado. Certamente, a grande diferença entre a sabedoria do homem iluminado e devoto e o conhecimento do estudioso letrado. Muito mais nobre é a doutrina que vem do alto, pela influência divina, do que aquela que se alcança com esforço pelo engenho humano. Muitos desejam a contemplação, mas não procuram exercer as coisas que ela exige. Do coração puro procede o fruto de uma vida reta. Esta doutrina da purificação da memória foi particularmente desenvolvida por São João da Cruz, especialmente em relação à memória das graças extraordinárias, que de certo modo são externas, e nas quais não convém se deter por muito tempo. O seu recordo, se acompanhado de alguma vaidade ou complacência, pode nos afastar da união com Deus. A esperança nos eleva mais ao amor de Deus do que o conhecimento das graças extraordinárias. O que deve fazer então, diz o santo doutor, para viver na pura e grande esperança em Deus, é que sempre que lhe ocorrerem notícias, formas e imagens distintas, sem se deter nelas, volte imediatamente a alma para Deus, vazia de tudo aquilo que se lembra com afeto amoroso, não pensando nem se fixando naquelas coisas, exceto o suficiente para entender e fazer o que é devido, caso sejam necessárias. Nisso consiste verdadeiramente a purificação ativa da memória, muitas vezes sobrecarregada por incontáveis lembranças inúteis e perigosas. Coloquemos essa lição em prática, para que nossa memória não permaneça, de certo modo, submersa nas coisas transitórias, mas para que contemplemos tais coisas não apenas na linha horizontal do tempo que passa, mas na linha vertical que as une ao único instante da imutável eternidade. Assim, o espírito se elevará com frequência ao pensamento de Deus, lembrando-se dos imensos benefícios da encarnação redentora e da Eucaristia. Ao contrário, muitas vezes acontece que entramos em uma igreja para pedir alguma graça que urgentemente necessitamos, e nos esquecemos de dar graças a Deus pelo dom divino da Eucaristia, esquecendo que sua instituição exige uma ação de graças especialíssima, já que continuamente nos lembra das promessas da vida eterna. 1. Contemplação infusa. Refere-se a uma forma de meditação profunda e mística, em que a alma recebe a verdade diretamente de Deus, sem o esforço intelectual habitual. 2. Purificação da memória. Este conceito, desenvolvido por São João da Cruz, se refere ao processo espiritual de desapegar a mente de recordações ou experiências
que podem distraí-la da busca por Deus. 3. Imitação de Cristo. Um clássico espiritual cristão atribuído a Tomás de Kempis, que é amplamente lido por sua orientação em busca da santidade e da união com Deus. 4. São João da Cruz, um dos maiores místicos cristãos, famoso por seus escritos sobre a vida espiritual e a união com Deus, e daí, particularmente sobre o desapego das coisas materiais e das próprias experiências espirituais. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.